Eu sou o professor Júnior e hoje vou resolver com vocês questões recentes da Banca VUNESP para este concurso. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e vamos começar! VUNESP 2022, TJ São Paulo. Uma equivalente lógica para a afirmação: se o dia foi corrido, então trabalhei muito, está contida na alternativa. Então, nós queremos a equivalência lógica da proposição composta pelo conectivo se então, uma condicional. Destacando as proposições simples, nós temos o dia foi corrido, vou chamar essa proposição de P. Trabalhei muito, eu vou chamar de Q. Conectivo se então. Se P, então Q. Eu posso fazer a equivalência da condicional utilizando uma condicional ou utilizando uma disjunção. De cara, você já elimina a que utiliza conjunção. A C e a D nós podemos eliminar. Pelas alternativas restantes, nós temos condicionais apenas o uso do conectivo se então. Logo, não vamos utilizar ne ou ma nessa situação. Então, sobrou a contrapositiva, o inverte e nega. Invertemos as posições e negamos tudo. Então, vai ficar se não Q, então não P. Logo, temos a proposição que trabalhei muito, a negação dela. Se não trabalhei muito, então, agora nós negamos o dia foi corrido. Colocando não antes do verbo, ficou se não trabalhei muito, então o dia não foi corrido. Se não trabalhei muito, então o dia não foi corrido. Temos apenas na alternativa E de exata. Concorda comigo? Show de bola, vamos para a próxima questão. VUNESP, Prefeitura de Guarulhos. A alternativa que corresponde à equivalente lógica da proposição composta: se as frutas estão maduras, então é tempo de colheita? É. Vamos fazer a equivalência lógica, turma? Da condicional conectivo, nós temos se então. E de cara você já pensa no ne ou ma ou no inverte e nega. O ne ou ma utilizamos a disjunção, nós temos aqui a disjunção. Nós temos também o uso do se então, no inverte e nega a gente utiliza o se então. Nesse caso, conjunção nós não podemos utilizar, né? Já posso eliminar a letra C e também a letra D. E vamos ver qual equivalência nesse caso ele utilizou. Vamos chamar as frutas estão maduras, a primeira proposição de P. É tempo de colheita, nós vamos chamar de Q. Uso do conectivo se então. Nós vamos ter se P, então Q. Posso fazer a equivalência utilizando neu, ma. Eu nego a primeira. Trocamos a condicional pela disjunção e mantenho a segunda, neu, ma. Vamos ver se é isso que temos na alternativa A, que ele utilizou o ou. Então, nós vamos ter, negando a primeira, nós vamos ter as frutas estão maduras, a negação é as frutas, colocando não antes do verbo, não estão maduras. As frutas não estão maduras, ok. Ou, agora nós vamos manter a segunda é tempo de colheita. Ok, é tempo de colheita. Tudo certo, gabarito, portanto, a alternativa A de aprovação. Vamos analisar por que a letra B e E não são. Nós temos o seguinte. Nesse caso, ele teria que utilizar o inverte e nega. Então, vamos trocar a condicional por uma condicional, inverte e nega. Então, vai ficar não Q, não P. Então, se negando a segunda não é tempo de colheita, ficou a negação. Se não é tempo de colheita, nós temos isso em algum lugar. Se não é tempo de colheita, temos na alternativa B. Na alternativa E,
ele apenas manteve a segunda e não negou. Eu já posso descartar. Alternativa E não pode ser. Em seguida, nós temos, então, nós temos que negar a primeira agora. A negação de as frutas estão maduras é as frutas não estão maduras. Aqui ele manteve, né? Então ele teria que colocar o não para ficar correta antes ali do verbo. Como ele não colocou, então nós temos incorreta a alternativa B. Conferindo, a alternativa A é a correta. Vamos seguir. Questão 3. VUNESP 2020 EBSER. Ele quer a negação da seguinte afirmação: todos os envolvidos são culpados e devem ser punidos. Muito bem, todos os envolvidos são culpados, destacando as proposições simples componentes, aqui nós vamos chamar de P, devem ser punidos, nós vamos chamar de Q. Temos uma conjunção conectivo E. Se ele quer a negação, nesse caso, a negação da conjunção, negamos tudo e trocamos o E pelo OU. Muito bem, a negação da primeira, a negação de todos os envolvidos são culpados, nesse caso nós temos o uso do quantificador universal. E você se lembra a negação do todo? A gente faz utilizando o bom e velho EPA. Então ele pode utilizar existe, pelo menos um, algum. Em seguida ele tem que negar o complemento. Nós temos o uso do OU apenas nas alternativas B, C e E. A negação do todo inicialmente, de cara, eu vou utilizar nenhum. Não pode ser o nenhum. É um quantificador existencial no início. Pode ser existe? Pode. O existe está aqui no EPA, né? Pode ser nenhum? Não. Então, nesse caso, obviamente, ficamos por eliminação com a alternativa C. Vamos conferir tudo. Então, temos o seguinte na alternativa C. Ele negou a primeira, trocou o E pelo OU e negou a segunda? Vamos lá. A negação de todos os envolvidos são culpados. Trocamos o quantificador universal pelo existencial, então fica existe envolvido e temos que negar o complemento. A negação são culpados, nesse caso, existe envolvido que não é culpado. Ele fez isso inicialmente, trocou o E pelo OU. Em seguida, temos que negar a segunda. Devem ser punidos, fica que não deve ser punido, certo? A gente conjuga conforme aqui o existe, né? Os verbos restantes. Então, é por isso que ficou no singular, obviamente. Espero que você esteja gostando da correção. Confira também o nosso curso de raciocínio lógico completo para concursos da Banca VUNESP. Nós temos toda a teoria, material em PDF, simulados e mais de 250 questões corrigidas e comentadas para você gabaritar a próxima prova da VUNESP. O link está na descrição do vídeo. Aguardo vocês! Considere as afirmações e seus respectivos valores lógicos. A partir dessas afirmações, é correto concluir que... Muito bem, queridos, nós temos uma questão envolvendo lógica de argumentação e também, é claro, estruturas lógicas. Na primeira afirmação, vamos resumir os dados. Nós temos a caneta é preta ou... Temos, então, a disjunção conectivo ou. Vou escrever apenas caneta. Você vai entender a caneta é preta. Caneta ou. Conectivo ou. O lápis não é azul. Poderia escrever não azul. Vou escrever não lápis, certo? Então, não lápis para se referir. O lápis não é azul. Nós temos que essa afirmação é verdadeira, então temos verdade, valor lógico verdadeiro. Segunda afirmação, se a régua é branca, então a caneta é preta. Conectivo se então. Então temos a condicional, a régua é branca,
escrever apenas régua. Então, a caneta é preta. Caneta. Falsidade, valor lógico falso. Terceira afirmação, temos: o caderno não é amarelo e, conectivo e conjunção, o bloco de notas não é rosa. O caderno não é amarelo. Vou colocar não caderno. Conectivo e, o bloco de notas não é rosa. Não bloco. Valor lógico falso. Quarta e última afirmação. Conectivo se então. Se o cartão é verde, então o caderno é amarelo. Cartão. Conectivo se então, o caderno é amarelo. Caderno. Temos a afirmação falsa. Valor lógico falso. Muito bem, vamos atribuir os valores lógicos para cada proposição simples. Vamos começar. Inicialmente, nós temos na segunda afirmação uma condicional falsa. E nós sabemos que para a condicional ser falsa, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda falsa, Vera Fischer falsa. Já posso colocar caneta, valor lógico falso. Nós temos régua em mais uma outra afirmação, não, somente na segunda. Muito bem, então caneta, valor lógico falso. Aqui agora nós temos uma disjunção, conectivo ou. A disjunção, para ela ser verdadeira, pelo menos uma tem que ser verdadeira. Logo, por exceção, não lápis, valor lógico verdadeiro. Nós temos lápis em alguma outra afirmação? Não. Na quarta afirmação, temos também uma condicional falsa. A condicional será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Como caderno, valor lógico é falso, não caderno é o contrário, valor lógico verdadeiro. Temos uma conjunção falsa. A conjunção será falsa quando pelo menos uma for falsa. Por exceção, não bloco, valor lógico falso. Muito bem, turma, nós já temos tudo para responder à questão. A partir dessas afirmações, é correto concluir que queremos a proposição verdadeira. O cartão não é verde. O cartão é verde é verdadeiro. O cartão não é verde, que seria o não cartão, entre aspas, valor lógico falso. Concorda comigo? Não é a letra A. A caneta é preta. A caneta é preta, valor lógico falso. Não é a letra B. A régua não é branca. A régua é branca, valor lógico verdadeiro. A régua não é branca, que seria ali entre aspas não régua, valor lógico falso, ao contrário. Então não pode ser a letra C. O bloco de notas é rosa. Não bloco, valor lógico falso. O bloco, então que seria a gente retirar o não antes do verbo, o bloco de notas é rosa, verdadeiro, valor lógico verdadeiro. Logo, a alternativa D, de dedicação, é a resposta. Conferindo, na letra E temos o caderno é amarelo. O caderno é amarelo é falso de cara. Conferindo D de dedicação, show de bola? Vamos seguir. Observando-se a regularidade da sequência numérica, conclui-se corretamente que o próximo elemento dessa sequência será. Pause o vídeo e tente resolver antes. Muito bem, vamos escrever a sequência. Temos 4, 7, 10, 14, 18, 23, 28. E ele quer saber quem será o próximo número, qual é o próximo elemento da nossa sequência. Muito bem, turma. Então vamos lá. Vamos entender qual é o padrão da nossa sequência de cara, de 4 para 7, você já percebe que está somando 3. De 7 para 10 também está somando
3. De 10 para 14, opa, agora está somando 4. De 14 para 18, está somando 4. Observe que inicialmente somamos 3, depois 3, agora 4 e 4. Será que nós vamos ter a soma de 5 e em seguida 5 novamente para os próximos elementos? Vamos lá, 18, se eu somar 5, de fato, nós vamos ter 23. 23 agora é só somar 5, nós vamos obter o próximo termo, que é 28. Então, o próximo elemento nós vamos obter somando 6, certo? Eu somo 3, 3, depois 4, 4, agora 5, 5, 6, 6, depois 7, 7, e assim sucessivamente. 28 mais 6 nós sabemos que é igual a 34. Só isso que ele pediu, então nós vamos marcar B de boa questão. VUNESP, Prefeitura de Campinas, pretende-se analisar se uma proposição P, composta por 4 proposições simples, implica uma proposição Q, composta pelas mesmas 4 proposições simples, combinadas em conectivos distintos. Como são desconhecidos os valores lógicos das proposições simples envolvidas, pretende-se utilizar uma tabela verdade, estudando-se todas as possíveis combinações entre os valores lógicos dessas proposições, a fim de ser utilizada a definição de implicação lógica. Dessa forma, o referido número total de combinações possíveis é. Esse número de combinações possíveis é o número de linhas que terá a nossa tabela verdade. Para tanto, basta contar a quantidade de proposições simples e distintas. Então, nesse caso, nós temos 4 proposições simples. Então, vamos ter 2 elevado à quarta potência, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 8, 16. A alternativa correta E, de exata. VUNESP 2022, PM São Paulo. A tabela verdade de uma proposição composta tem 128 linhas de resposta, cada uma delas resultante das combinações possíveis do número de proposições simples envolvidas, número esse igual a. Muito bem, queridos, nós sabemos que o número de linhas da tabela verdade a gente calcula fazendo 2 elevado ao número de proposições simples e distintas. Nesse caso, ele já diz que o número de linhas é 128, então nós temos que igualar 2 elevado a n a 128. E nesse caso, a gente deve fatorar o 128 para encontrar qual é o expoente que eu coloco no 2 para que o resultado seja 128. Então é só a gente resolver utilizando a fatoração. 128 dá para a gente dividir por 2, que dá 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, temos 1. Então, tivemos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar 2 elevado à sétima potência. Agora, nós podemos cancelar as bases, já que elas são iguais, igualar os expoentes, certo? Então, ficamos com n igual a 7. Até poderia dizer que eu resolvi uma equação exponencial, mas é bem tranquilo, é só a gente fatorar o 128 e encontrar qual é o expoente do 2. Encontramos 7, portanto, o número de proposições simples e distintas, nós temos 7, a alternativa D, de dedicação. VUNESP PC São Paulo, na tabela a seguir, P e Q são duas sentenças e as letras V e F representando, respectivamente, os significados verdadeiro e falso. Considerando os símbolos, as expressões condizentes com 1, 2 e 3 são, respectivamente. Muito bem, turma, vamos analisar a tabela. Para a coluna de 1, nós temos o seguinte: o valor lógico falso somente na situação em que ambas as proposições são falsas. E nesse caso, nós temos a disjunção, o conectivo ou.
Então, nós temos P ou Q. A única que começa com P ou Q é a alternativa A. Então, já posso marcar. Se você estivesse fazendo a prova, poderia seguir. Por questões didáticas, vamos continuar. Nós temos, na segunda, nós temos que a proposição é verdadeira. Nesse caso, só um valor lógico verdadeiro. Nós sabemos que a conjunção ela só é verdadeira quando todas as proposições envolvidas são verdadeiras. Quando tudo for V, nós temos V para a conjunção. Então, nesse caso aqui, nós temos o conectivo E, P e Q. Muito bem, seguindo, nós temos, na última coluna, temos 3. Eu tenho falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. É exatamente o contrário da coluna de P, certo? Se nós temos valores lógicos contrários na mesma ordem, então aqui só pode ser a negação de P. Concorda comigo? Então, 3 ficamos com a negação de P, que ele representou ali com a cantoneira, não tem problema, podemos representar também, certo? Conferindo a alternativa A de aprovação. VUNESP 2021, PM São Paulo. Em uma empresa, alguns funcionários estão capacitados para exercer mais de uma função. Sabe-se que todos os administradores são também financistas, alguns contadores são também financistas, há administradores que também são contadores. O esquema de diagramas que representa essa situação é: muito bem, vamos fazer a representação gráfica por diagramas de Venn. Nós temos todos os administradores são também financistas. Então, o conjunto dos administradores está contido no conjunto dos financistas. Então, os administradores, o conjunto está dentro dos financistas. Depois temos alguns contadores são também financistas. Então, eu posso fazer o grupo dos contadores. Então, eu faço o conjunto dos contadores com interseção com os financistas. Muito cuidado, até então não sabemos se tem interseção entre os contadores e também os administradores, certo? Nós garantimos apenas, até então pela segunda informação, que alguns contadores são também financistas. Pela terceira informação, nós temos administradores que também são contadores. Portanto, nós temos interseção entre os contadores e os administradores. Eu posso até apagar a interrogação. Há administradores que também são contadores, então nós temos interseção entre o conjunto dos administradores e dos contadores. Muito bem, queridos. Então ele quer saber o esquema de diagramas que representa essa situação. É a alternativa D de dedicação. Muito cuidado que a alternativa B faltou a interseção entre os contadores e os administradores, que nós temos corretamente na letra D, certo? Show de bola, turma. Vamos para a próxima questão. VUNESP 2022, TJ São Paulo. Considere falsidade a seguinte afirmação: se Marta é psicóloga e feliz, então Carlos é médico ou advogado. Com base nas informações apresentadas, é verdade que... Muito bem, queridos, nós temos que a proposição dada ela é falsa. Então, vamos escrever aqui. Nós temos, se Marta é psicóloga e feliz, então Carlos é médico ou advogado. O principal conectivo, nós temos o conectivo sim, então temos uma bicondicional. E nós temos duas proposições compostas. Nós temos Marta é psicóloga e feliz. Então, vamos escrever aqui psi e feliz. Então, Carlos é médico ou advogado. Então, Carlos é médico ou advogado. Inicialmente, a gente refere-se a Marta, né? Em seguida, a Carlos.
Muito bem, se nós temos que a condicional aqui é falsa, lembre-se que o valor lógico será falso, é porque a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Nós temos Vera Fischer falsa. Para a conjunção ser verdadeira, as duas proposições obrigatoriamente têm que ser verdadeiras. Então, nesse caso, Marta é psicóloga é verdadeira e Marta é feliz também é uma proposição verdadeira. Em seguida, nós temos a disjunção. E na disjunção, para ela ser falsa, tudo tem que ser falso, né? Então, as duas devem ser falsas. Então, o Carlos é médico é falso e o Carlos é advogado é falso. Ou seja, o Carlos não é médico e o Carlos não é advogado. Concorda comigo? Então, já vamos lá. Ele quer uma que seja verdadeira. Então, temos em todos os casos conectivo E. Muito bem, vamos colocar os valores lógicos. Carlos não é advogado, nós temos aqui. Carlos também não é advogado, pois temos Carlos é advogado. Então, em relação a Carlos ser advogado, o Carlos é advogado é falso. Então, Carlos não é advogado. Carlos não é advogado é verdadeiro. Carlos é advogado é falso. Pois temos Marta não é psicóloga. Marta é psicóloga é verdadeiro. Então, Marta não é psicóloga é falso. Então, temos Marta é psicóloga aqui também verdadeiro. Marta não é psicóloga falso. Pois nós temos Marta não é feliz. Marta, ela é feliz, é verdadeiro, certo? Então, Marta não é feliz, falso. Temos Marta é feliz, verdadeiro. Em seguida, temos Carlos não é médico. Carlos é médico é falso. Então, Carlos não é médico é verdadeiro. Carlos não é médico verdadeiro. Muito bem, nós sabemos que a conjunção conectivo E só será verdadeiro quando tudo for verdadeiro. Então, nesse caso, nós temos na alternativa C, certo? As duas proposições são verdadeiras, então, nesse caso, verdadeiro. Alternativa C é o gabarito da questão. Nas demais, nós temos que pelo menos um é falsa. Então, para a conjunção, nós temos valor lógico falso. Conferindo o C de ciência exata, show de bola? Vamos para a próxima questão. Arthur, Breno e Ciro estavam brincando sozinhos em casa. À tarde, quando sua mãe, Dona Maricota, chegou e encontrou seu belo vaso de cristal quebrado em 1000 pedaços, muito brava, perguntou aos três sobre quem havia sido o culpado. Eis a resposta de cada um dos meninos. Arthur: não foi o Breno. Breno: Arthur está dizendo a verdade. Ciro: não foi o Arthur. Dona Maricota sabe que um dos meninos sempre mente e os outros dois sempre falam a verdade. Sendo assim, pode concluir corretamente que... Muito bem, vamos construir a tabela para a gente discutir as hipóteses. Então, temos o seguinte, temos as afirmações, as declarações, sendo por Arthur, pois Breno, por último, Ciro. Logo, nós vamos ter, são 3 declarações, vamos ter 3 hipóteses. Eu gosto de colocar também, lembre-se, as declarações, vamos resumir. Nós temos Arthur, não foi o Breno. Não foi Breno. Pois nós temos o Breno. Arthur está dizendo a verdade. Arthur diz a verdade. E o Ciro diz, não foi o Arthur. Não foi o Arthur.
Muito bem, nós temos na primeira, segunda, terceira hipótese. Dona Maricota sabe que um dos meninos sempre mente. Um dos meninos sempre mente e os outros dois sempre falam a verdade. Então, um sempre mente, eu vou considerar inicialmente o Arthur, primeiro declarante. É o mentiroso. Depois nós vamos considerar o Breno e depois o Ciro. Os outros dois sempre falam a verdade, é só a gente completar o restante dos quadradinhos. Muito bem, queridos, vamos agora analisar as hipóteses. Na primeira nós temos... Muito bem, nós temos que o Breno ele diz a verdade. Se é verdade que o Breno diz, ele diz Arthur diz a verdade. Ora, de cara, Arthur não está dizendo a verdade, está mentindo. Logo, já tem um conflito de conclusões, podemos descartar a primeira hipótese. Seguindo, nós vamos ter mentira na fala de Breno. E ele diz, Arthur diz a verdade. Ora, se é mentira que Arthur diz a verdade, Arthur obrigatoriamente não diz a verdade, ou seja, ele mente. Portanto, aqui a gente teria que ter uma mentira, nós temos verdade. Então, também eu posso desconsiderar a segunda hipótese. Por exceção, obviamente, ficamos com a terceira hipótese. Você já pode verificar. Lembre-se que há sempre uma única boa hipótese. Nesse caso, a boa hipótese sobrou para a gente a terceira. Já podemos concluir. Quem mentiu foi o Ciro. Então, Ciro mentiu. Pela fala de Ciro, nós temos não foi Arthur. Se é mentira que não foi Arthur, portanto, foi o Arthur. Foi o Arthur. Foi o Arthur que, nesse caso, quebrou o vaso. Não é isso? Então, temos Ciro mentiu e Arthur quebrou o vaso. Alternativa correta, B de boa, questão tudo certo. Vamos seguir. VUNESP, São Paulo Urbanismo. 3 amigos, Antônio, Bento e Carlos, foram à floricultura do seu José e encomendaram, cada um vasinho de flores que deveria ser entregue às suas respectivas namoradas. Um deles encomendou margaridas, o outro violetas e o outro begônias, não necessariamente nessa ordem. Conversaram muito com o seu José e depois foram embora. Por algum motivo, perdeu-se a informação de qual era a flor que cada um dos 3 amigos havia encomendado. Relembrando a conversa que tivera com os rapazes, seu José lembrou-se, com certeza, dos seguintes fatos. Com base nessas informações, pode-se concluir corretamente que... Muito bem, turma, nós temos 2 conjuntos de informação apenas. Nesse caso, vamos colocar em nossa tabela, portanto, inicialmente o conjunto dos rapazes que encomendaram as flores e o nome de cada flor. Então, nós temos Antônio, Bento e Carlos. Vamos colocar aqui o Antônio, Bento e Carlos. Na prova, você pode colocar A, B e C sem problema nenhum, certo? Pode abreviar. E agora vamos colocar o nome de cada flor. Nós temos margaridas. Em seguida, violetas. E, por último, begônias. Muito bem, nós temos as seguintes informações adicionais. Primeira, Bento não encomendou violetas. Então, o Bento não encomendou violetas. Eu posso colocar o N de não. Segunda informação, Carlos é mais velho do que o rapaz que encomendou violetas.
Ora, se o Carlos é mais velho do que o rapaz que encomendou violetas, logo o Carlos não encomendou violetas, concorda comigo? Por exceção, obviamente, o Antônio foi quem encomendou violetas. Em cada coluna teremos um S de sim, e em cada linha também teremos apenas um S de sim. Então, automaticamente, o Antônio não encomendou margaridas e também não encomendou begônias, certo? Teremos apenas um S de sim em cada linha e em cada coluna. Tudo bem? Seguindo, nós temos o rapaz que encomendou as margaridas é o mais jovem dos três. Muito bem, turma. Eu sei que o Carlos ele é mais velho do que o rapaz que encomendou violetas. Se o Carlos é mais velho do que, nesse caso, o Antônio, certo? Eu sei que o Carlos ele não é o mais jovem dos três. Então, posso colocar que o Carlos ele não encomendou margaridas, certo? Porque quem encomendou as margaridas é o mais jovem dos três, que não foi o Carlos. Se não pode ser o Carlos, então vamos colocar um N de não. Obviamente, o Bento, por exceção, foi ele quem encomendou as margaridas. Concorda comigo? Em cada coluna teremos apenas um S de sim, e em cada linha também teremos apenas um S de sim, então o restante nós teremos não. Logo, por exceção, o Carlos só pode ser ele quem encomendou as begônias, concorda comigo? Está faltando ali o S de sim para a coluna, também para a linha. Teremos apenas um S de sim, o restante não, em cada linha e em cada coluna. Tabela preenchida. Agora nós conseguimos fazer a conclusão. Nós temos que Bento foi quem encomendou margaridas, o Antônio violetas e o Carlos begônias. Então temos na letra A. Carlos encomendou margaridas? Não, não foi o Carlos que encomendou margaridas, já posso eliminar. B. Antônio encomendou margaridas? Foi o Antônio que encomendou margaridas? Não. Foi o Bento, né? Bento encomendou begônias? Não, ele encomendou margaridas. Antônio encomendou begônias? Não, quem encomendou begônias foi o Carlos. Então, ficamos por eliminação, obviamente, a alternativa E por exceção. Nós temos aqui, de fato, né? Bento encomendou margaridas, o Bento encomendou margaridas e Carlos begônias. Carlos begônias, certinho. Muito bem, turma. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. Em uma urna há 8 bolas brancas, 12 bolas pretas e 10 bolas verdes. O número mínimo de bolas que devem ser retiradas da urna sem que se veja a cor, para ter certeza de haver retirado pelo menos 2 bolas pretas, é. Muito bem, turma. Nós podemos pensar no seguinte. Nós temos lá na urna 8 bolas brancas, 8 brancas, 12 pretas e 10 bolas verdes. 10 verdes. Ele quer saber o número mínimo de bolas que devem ser retiradas da urna sem que se veja a cor, para ter certeza de haver retirado pelo menos 2 bolas pretas. Temos as seguintes palavras-chave: mínimo e certeza. Logo, temos um clássico problema de princípio da casa dos pombos, também conhecido como teorema do azarado, pois a gente sempre considera a pior hipótese possível. E nesse caso, turma, a gente quer o número mínimo de bolas que devem ser retiradas para ter certeza. Como eu quero ter certeza de haver retirado pelo menos 2 bolas pretas, eu poderia pensar no seguinte: a pior hipótese seria da pessoa retirando todas as bolas que não são pretas inicialmente, ou seja, inicialmente nós temos ele retirando todas as brancas, nós temos 8 brancas, em seguida ele retira todas as que não são pretas, já retirar as brancas,
nós temos as verdes. Todas as verdes, que são 10 bolas. E por último, se ele quer pelo menos 2 bolas pretas, eu já retirei todas que não são pretas. Logo, as próximas 2 que eu retirar, com certeza, né, turma? Elas serão pretas. Concorda comigo? Então essa é a pior hipótese possível. Portanto, o número mínimo de bolas que devem ser retiradas, para ter certeza que pelo menos 2 sejam pretas, nós vamos ter 8 mais 10, 18, mais 2, nós temos 20 bolas a serem retiradas, a alternativa C, de ciência exata. Muito bem, vamos seguir. VUNESP Câmara de Indaiatuba. Considere a sequência de figuras. Sabe-se que, a partir da figura 7, a sequência se repete, ou seja, a figura 7 é igual à figura 1, a figura 8 é igual à figura 2, a figura 9 é igual à figura 3 e assim por diante. Dessa forma, sobrepondo-se às figuras 108 e 251, de modo a coincidirem os quadradinhos preenchidos na cor preta, tem-se a figura. Muito bem, queridos, nós temos, a partir da figura 7, a sequência se repete, ou seja, a figura 7 é igual à figura 1. É o resto na divisão por 6, né? Nós temos que o ciclo é dado de 6 em 6 pelas 6 primeiras figuras. Então, basta a gente dividir o número da figura por 6 e observar o resto. Então, 108 dividido por 6, nós vamos ter 1 vezes 6 dá 6, o resto para 10 é 4, abaixamos 8, abaixou de vida. 48 dividido por 6, nós temos 8 vezes 6, 48, o resto é 0. Quando o resto é 0, você já sabe, corresponde à última figura, né? Então, nesse caso, nós temos a figura 6. Depois nós temos 251, e vamos dividir por 6. Nós vamos ter o seguinte, 25 dividido por 6, o 6 cabe no 25 4 vezes, 25 menos 24, 1, abaixamos o 1, abaixou de vida, 11 dividido por 6, nós vamos ter 1, 1 vezes 6, 6, para 11, 5. O resto, então, se é 5, nós temos a figura de número 5. Então, nós vamos sobrepor as duas figuras, né? De modo a coincidirem os quadradinhos preenchidos na cor preta. Então, muito bem, vamos pegar aqui a sexta figura e sobrepor a figura de número 5, né? Então, vou colocar aqui a interseção ali na parte preta e nós vamos ter a figura da alternativa E. Concorda comigo? Então, resposta para a questão, a alternativa E de exata. Quer estudar matemática e raciocínio lógico comigo para concursos da VUNESP? O link do nosso curso está na descrição do vídeo. Aguardo vocês e vamos que vamos!